Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Eu sou o Celso Yamamoto e esse é um canal onde eu falo sobre acupuntura. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre conceitos de anamnese, critérios de avaliação pelos 5 elementos, ok? O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma base de um material que eu estou preparando para fazer, inclusive, cursos online a respeito disso. Tá? Cursos online que tem a ver com um material básico. Então, na verdade, eu estou preparando já 2 cursos há um bom tempo. Desde o ano passado eu já tinha avisado que eu vou fazer esses cursos, mas por vários motivos, estou meio enrolado aqui, estou me atrasando um pouquinho. Mas seriam 2 cursos, tá? Um curso básico de teoria da acupuntura. Tá? Então, o conceito teórico básico da acupuntura que todo acupunturista tem que saber direitinho. A teoria da energia vital, dos 5 elementos, do Zhang Fu. Estou preparando um material que é o mesmo material, basicamente, basicamente a minha aula presencial. Só que está num curso online. Tá? Então, para quem quer fazer o curso comigo, às vezes, e por vários motivos, tem gente que já se mostrou interessado, só que está falando, moro longe e tudo mais. Então, eu estou preparando esse curso, que seria um curso básico. E também eu vou estar preparando então um outro curso também online que vai complementar esse primeiro, esse curso das teorias básicas, que é o conceito de avaliação e tratamento. Tá? Então eu vou estar mostrando como com essas teorias básicas a gente pode elaborar então não um diagnóstico, mas uma avaliação energética, tá? Que sempre faço essa distinção. Diagnóstico é uma coisa que faz parte da medicina ocidental, ou seja, dá nome para uma doença. E o que a gente faz aqui é o critério da avaliação pelos 5 elementos. Eu vou mostrar, inclusive, nesse vídeo, um exemplo simples de como é que a gente pode fazer isso daí, ok? Então, e eu vou estar preparando alguns cursos online específicos sobre isso. Vou pegar casos em que eu já atendi, casos simples, casos complicados, casos interessantes. Tá? Vão estar misturados, casos simples e complicados também, tá? Então não vou estar selecionando só casos simples, só casos complicados. Fazer uma seleção dessas aulas, é que eu tenho tantos casos que eu acho que não vai caber num curso online, numa aula online só, vou ter que fazer vários deles. Eu acho que vai ser bem interessante, então quem adquirir esses cursos vai aproveitar bastante esse material. Parte desse material também eu vou estar divulgando nesse canal online, para que vocês possam estar tendo uma ideia de como é que é o curso online e também estar dando uma ideia do que contém esse curso. Tá? Bom, mas vamos lá. Mais importante, o que a gente faz então? A gente faz um critério de avaliação. A gente parte de uma anamnese. Tá? E uma anamnese bem abrangente de tudo que está acontecendo com os pacientes. Eu vou mostrar aqui um caso simples aqui para vocês inicialmente. Ok? Eu vou passar só os dados relevantes aqui desse caso. Tá? O que eu não estiver falando, por exemplo, tá? Tem alguns dados que não vão estar constando dessa apresentação que eu vou falar. Os dados que eu não apresentar, quer dizer que o paciente relatou como sendo normal, ou seja, não falou que tinha nada de errado. Mas a anamnese, tá? Como eu sempre falo durante os meus cursos, a anamnese deve ser completa, o mais completa possível. E para isso a gente não usa uma ficha de anamnese. Tá? Para fazer essa anamnese, o que eu recomendo para todo mundo é conversar com o paciente. Sentar com ele e conversar, deixar ele falar. Tá? De vez em quando só dá fazer umas perguntas, orientar não a resposta, mas orientar a pergunta que você vai fazer para ele e obter essas respostas dele. Então vou pegar um caso simples aqui, ó. Depois a gente vai trabalhar junto esse caso, ok? Em todas as apresentações eu sempre vou estar dando pequenas mudanças no caso da pessoa para não comprometer o paciente em si, tá? São pacientes reais, então eu sempre vou fazer algumas pequenas mudanças essas que não estão aí para distorcer o caso, para ficar mais fácil para mim apresentar, para tornar mais real o caso, não. São pequenas distorções, um acréscimo de uma queixa ou retirar de algumas queixas, apenas para não deixar, não expor demais as pessoas que eu estou apresentando, tá bom? Então, no caso,
Essa paciente é uma paciente de sexo feminino. O nome dela, vamos chamá-la de Sônia, não é o nome dela, tá? Eu mudei o nome, então. Tá? Então tem uma tarja aqui embaixo. Vou colocar uma tarja aqui, tá? O nome dos personagens foram alterados, ok? Então a Sônia tem 36 anos. Ela é casada e trabalha como decoradora de ambientes. Okay? A queixa principal que ela falou para a gente e apresentou, e a gente sempre inicia essa nossa conversa com essa pergunta básica, né? Qual a sua queixa principal? A queixa principal dela falou que ela está se sentindo muito cansada mentalmente. Ela falou que está com a cabeça meio devagar. Tá? Mas devagar como, Sônia? A gente foi perguntando para ela. Ela referiu o seguinte: esse cansaço mental dela não é falta de memória, por exemplo, não. É que ela está ficando muito distraída. Às vezes as pessoas estão conversando com ela, tá? E ela se distrai, ela perde o foco da conversa, tem que perguntar para a pessoa, tá? De novo, o que você estava perguntando, o que você estava falando mesmo? Esqueci o seu nome, tá? Então isso daí profissionalmente ela falou que está atrapalhando bastante a vida dela. Ela nos disse também que está apresentando um quadro de insônia. Ela não está dormindo direito, o sono dela não está muito repousante. Até falaram que provavelmente o problema da distração dela é por causa do sono. Foi no médico, inclusive. Ele receitou remédios para dormir, só que ela não está se sentindo bem com esses remédios. E falou que também ela vai e dorme, só que esses remédios não estão adiantando nada no estado mental dela. Está tendo uma insônia. A insônia dela como é que é? Ela, não é que ela não consegue dormir, ela falou que até dorme umas 6 horas por noite. Só que o sono não é repousante. Ela acorda cansada. Tá? Então ela não está se sentindo bem com o sono dela, não está sendo sono repousante. Fora isso daí, ela falou que está tendo problema também de anemia. Inclusive essa anemia provoca às vezes tontura nela. Então ela tem duas queixas aqui que a gente pode pensar. A tontura, que está relacionada com a anemia, que ela fez um exame, faz exames médicos inclusive, né? E descobriu que ela está com um grau de anemia moderado, tá? Não é uma anemia muito forte, mas é uma anemia importante. Perguntamos para ela sobre a alimentação, de repente a anemia podia estar relacionada com a alimentação. Ela disse que a alimentação dela até que é boa, mas ela costuma sentir muita azia, tá? Um pouco após as refeições. Então a azia está acompanhando o quadro dela também. A pressão dela é baixa, e a pressão dela baixa geralmente era sempre uma pressão meio baixa, tá? Antes mesmo de apresentar esse quadro de tontura, anemia, ela já tinha um quadro de pressão baixa. Está sentindo muitas câimbras musculares, principalmente batata da pernas, tá? Chegou a falar assim até que já sentiu câimbra até na região da barriga dela, ok? E ela tem dor de cabeça. Então a gente perguntou para ela um pouco melhor, como é que é a dor de cabeça que você está sentindo? Aí a Sônia falou que ela sente a dor de cabeça dela, faz com que a cabeça dela fique muito pesada, uma sensação de peso na cabeça dela. Okay? Ela tem 2 filhos, tá? Fruto de 2 gestações, tá? E não tem quadro de aborto, por exemplo. Tá? Então, esse quadro dessa parte gestacional a gente pode considerar até como sendo normal. Bom, basicamente a Sônia tem apresentado esse quadro. Vamos chegar e vamos analisar esse quadro então pelaquela nossa teoria dos 5 elementos. Ok, então gente, vamos lá pela nossa teoria aqui dos 5 elementos então. O que a gente vai estar encontrando essa paciente? Bom, primeiro, ela falou que está com cansaço mental. E o cansaço mental que ela referiu é causado por uma distração ou falta de concentração. E dentro da teoria dos 5 elementos, existe uma energia mental para cada um dos 5 elementos. E a energia mental da concentração tem relação com a energia do elemento fogo. Então a falta de concentração, a distração que ela está apresentando, eu posso associar então aqui no elemento fogo. Então a distração, falta de concentração, tá? Eu posso associar aqui no elemento fogo. É como se houvesse uma perda de energia no elemento fogo. Ela falou também que está sentindo outras coisas. Por exemplo, ela nos disse que não dorme direito, tem insônia. Ok? A energia mental, assim como a atenção, a concentração, a energia mental do fogo, a energia do sono está relacionada com a energia do elemento madeira. Então, a insônia eu posso associar aqui no elemento
madeira para a gente. Então a insônia está aqui no elemento madeira. Ok? O que mais ela falou para a gente? Ela falou que também está apresentando o quadro de anemia. A anemia tem relação com falta de sangue. E dentro da visão da medicina chinesa, a energia do sangue é formada pela energia do elemento terra, ou melhor, pelo baço pâncreas. Então, a anemia está associada para a gente com a energia do elemento terra. Ok? Então, a anemia está aqui em terra. Okay? E essa anemia também está associada com uma outra queixa dela. Ela falou que sente muita tontura. Tontura a gente associa com o vento, como se houvesse um vento causando a tontura, agitando tudo. Tá? E o vento é o clima associado com o elemento madeira. Então, a tontura a gente vai associar aqui com o elemento madeira. Então, tontura está aqui na madeira. Okay? E aqui em madeira a gente pode colocar uma outra queixa também. O tecido do elemento madeira, são os músculos e tendões. Então ela também começou a referir que está sentindo muitas câimbras. As câimbras indicam uma outra alteração que está aparecendo aqui na energia do elemento madeira. Então as câimbras musculares que ela vem sentindo estão aqui no elemento madeira. Ela nos referiu também que a anemia não tem relação direta com a alimentação, segundo ela, que ela come bem, mas ela sente muita azia. Então a azia, tá, é um processo alimentar, também está relacionado com a energia do elemento terra. Baço pâncreas, estômago, estão associados, são os órgãos associados com a energia do elemento terra. E aqui no elemento terra nós também temos a dor de cabeça. A dor de cabeça eu posso associar também aqui no elemento terra. Por que você está associando a dor de cabeça dela aqui no elemento terra, Celso? É pela característica que ela nos disse. A dor de cabeça que ela falou é uma dor de cabeça que ela fala em peso, uma dor pesada da cabeça. E o peso é uma característica da umidade, que é o clima associado aqui com o elemento terra. E temos mais uma última queixa. Ela tem constantemente a sensação de uma pressão muito baixa, pressão arterial dela muito baixa. Problemas de pressão, quer seja uma pressão muito alta, seja uma pressão mais alta, tá? A pressão arterial eu posso associar então, tá, aqui com a energia do elemento fogo. Então, as queixas que nossa paciente está apresentando estão concentradas basicamente em 3 elementos aqui. Tá? Então a gente pode ver que a energia do elemento madeira está alterada. Também a energia aqui do elemento fogo sofre uma alteração. E existe uma outra alteração aqui na energia do elemento terra. Então esses 3 elementos estão sofrendo uma alteração de energia. É por isso que existe um critério, uma regra, que geralmente é utilizada para definir o que está acontecendo nesses elementos, que é chamada de regra mãe e filho. Tá? No caso, madeira é o órgão, é o elemento mãe do elemento fogo. Tá? Então, madeira seria a mãe de fogo. Tá? E fogo seria o filho. Ou melhor, eu prefiro chamar essa regra, até em vez de regra mãe e filho, chamar de regra mãe e filha. Tá? Porque aí a gente vê que essa filha se torna mãe também. Tá? Ou seja, o fogo é mãe de quem? É mãe do elemento terra. Isso quer dizer que terra é filha da energia do elemento fogo. E isso vai fazer com que a madeira se torne então a avó de quem? Vai ser a avó do elemento terra. Nesse caso então, terra se torna a neta do elemento madeira. Então, existe essa regra chamada regra mãe e filha por esse motivo. Normalmente, quando nós avaliamos o caso de um paciente, nós descobrimos, no mínimo, 2 elementos associados. E, geralmente, podemos encontrar também um terceiro elemento, formando, então, essa regra familiar aqui, a regra mãe, filha e neta. Tá? Então, lembre-se, no mínimo, 2 elementos você acaba encontrando. E a partir daí, então, você começa a ver uma relação de causa e efeito, que acontece no elemento, está desencadeando problemas nos outros elementos numa sequência. Daí o ciclo chamado de ciclo de criação. E pode haver envolvimento também no ciclo de controle. Tá? Mas a gente vai falar sobre esses conceitos de movimentação de energia, a presença de um ciclo de controle, discutindo alguns outros casos.
Esse daqui é um caso simples. A única coisa que eu quis destacar aqui é como você pode ter um paciente em que você às vezes encontra várias queixas, porém alguns elementos são aqueles que se destacam. Então, gostaram desse vídeo? Não chegamos a falar de tratamento ainda, o foco desse vídeo aqui foi só para apresentar como é que a gente usa uma anamnese bem básico aqui e a análise pelos 5 elementos. E a partir daí, então, a gente vai elaborar um tratamento, mas o mais importante é ver como, às vezes, queixas que estão tão aparentemente desconectadas, a gente pode ver uma conexão entre elas dentro da teoria dos 5 elementos, ok? Bom, gente, então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguma coisa para vocês, que esse vídeo possa fazer vocês pensarem de uma forma diferente o que está acontecendo com seus pacientes, então, tá bom? Vamos ficar por aqui, nos vemos no outro vídeo. Tchau, até breve.